Olá, eu sou Silvia Zanelato e hoje nós vamos fazer a leitura e meditação do Salmo 2, um salmo messiânico que mostra a vinda de Jesus e que vai mostrar que mesmo quando os homens resistem à vontade de Deus, a vontade de Deus não pode ser impedida. Mesmo que nações, governantes ou pessoas tentem se rebelar contra Deus, a vontade dele, que é soberano, perfeito, maravilhoso, poderoso, será cumprida, porque Deus está acima de todas as coisas, ele governa todas as coisas, ele tem controle de todas as coisas, e a sua vontade, a sua palavra, será cumprida. E aí, o Salmo 2 começa falando assim: por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços, sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles na sua ira. Ao seu tempo lhes falará e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhes darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra, sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem um filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve acenderá sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Esse Salmo 2, ele fala sobre a vinda de Jesus. Davi escreve esse salmo, e instruído pelo Espírito Santo, ele anuncia a vinda de Jesus através desse salmo. E é muito interessante perceber que esse salmo, ele traz uma verdade que a gente tem que guardar no nosso coração. Indiferente de como o mundo está, às vezes você talvez olhe para o governo, para as nações, para as pessoas, e você vê, meu Deus, que mundo mal, que coisas, que tudo tão ruim. Você precisa lembrar que, apesar de tudo isso, porque a própria Bíblia já nos ensinava sobre isso, já dizia, sobre todas as dificuldades, que a gente teria no mundo. Porém, Jesus também nos lembrava que Jesus, ele venceu o mundo e que em Jesus nós somos mais que vencedores. Então, ainda que você veja talvez uma situação específica da sua vida onde parece que, talvez você se pergunte hoje: será que Deus está vendo isso? Será que Deus está nessa situação? E hoje eu quero te lembrar que sim, Deus está cuidando de você, ele está no controle da sua vida, ele está cuidando de cada detalhe da sua vida. E ainda que muitas vezes você não consiga ouvir a voz de Deus, ainda que muitas vezes parece que Deus ainda está em silêncio, parece, que as coisas elas não estão acontecendo, parece que o mundo está mal, parece que... Calma, Deus permanece no controle. Deus não perdeu o controle de nada. Ele ama você e tudo que está acontecendo na sua vida, tudo que está acontecendo, você pode confiar no versículo que diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que muitas vezes quando você está passando pela dificuldade, muitas vezes quando você não está vendo, a tua resposta, talvez você está buscando resposta, talvez não está vendo, talvez Deus, parece que aquela época da nossa vida, principalmente na parte onde a gente está passando pelo deserto, onde parece que Deus está em silêncio, E na realidade não é que Deus está em silêncio, é que muitas vezes o nosso coração, ele está tão barulhento, a nossa mente está tão barulhenta que a gente não consegue ouvir a Deus. Porque Deus está falando o tempo todo conosco, mas a pergunta é: será que nós estamos escutando a voz dele? E muitas vezes nesse momento que muitas vezes a gente não escuta, que fica em silêncio, você pode continuar crendo que ele está com você, que ele te cuida, que ele te protege, que ele anda com você lado a lado, tá bom? E que todos os planos dele que ele tem para sua vida, todos os planos que ele tem para a sua vida vão se concretizar. E os planos que Deus tem para a sua vida são bons, perfeitos e agradáveis. O Senhor tem o melhor para você. Afinal de contas, ele faz infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Então, se você está passando hoje num momento que você talvez está pensando até em desistir, eu estou passando aqui hoje para te dizer: não desista. Continue com fé, com confiança no Senhor, na certeza que ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle. Ele está na situação. E você vai ver que ele vai transformar tudo isso em grande bênção para a tua vida. Tá bom? E olha, se esse devocional de hoje fez sentido pra você, por favor, curta, compartilha compartilha com alguém, que talvez você sinta que tá precisando disso hoje. Comenta também aqui nos comentários o que mais fez sentido hoje, nessa palavra. Talvez é algo que você precisava escutar hoje. Comenta aqui para que a gente possa te conhecer.
Fica com Deus, uma semana abençoada, cheia de paz, de alegria, de bênçãos e, acima de tudo, da presença de Deus. Até o próximo devocional.